Eu também, assim como vocês, eu continuo estudando, gente. E eu estava num curso de um professor chamado Murilo Gun, não sei se alguns conhecem, talvez quem é mais ligado à internet conhece. Ele dá algumas dicas interessantes sobre o estudo online. A primeira dica que ele dá, e eu quero compartilhar com vocês, é para vocês criarem nós, né? Eu falo isso porque eu também estou estudando, eu estou aproveitando que eu estou nesse módulo de home office para estudar também, né? Eu não paro, tem que estudar, não dá para a gente parar. Então, uma dica, a primeira dica que ele dá e que eu achei interessante e ia compartilhar ontem até no grupo do IDAN, é você criar um compromisso, né? Vocês já têm esse compromisso porque já se matricularam no início, né? Mas muitas vezes a gente quer fazer um curso, por exemplo, essa disciplina, comportamento do consumidor. O nome dela é interessante, né? Para quem vai empreender ou não, é importante. E às vezes a gente acha interessante, acha que só de estar nela, matriculado nela, já é suficiente, e não é. Né? E é interessante, não sei se vocês são assim, né? Eu às vezes quero fazer, eu compro um livro, por exemplo, né? Esse livro aqui, eu achei que tivesse perdido, tá invertida aí a câmera, vocês não vão ler, mas é o Choque do Futuro do Alvin Toffler. Ele é um futurista, né? Um livro aí da década de 70, entre 70 e 80, e às vezes parece que só de ter o livro na mão parece que a gente já tem um conhecimento a mais. E isso é longe da realidade, né? A gente precisa se dedicar. Por isso que, primeiro, é criar ali um compromisso. Segundo, é viver o compromisso. Eu sei que a Lene deu aí um testemunho, né, vamos chamar assim, das suas dificuldades, né, de ter que cumprir metas, e mesmo com essa pandemia aí rolando, todo mundo com medo, Manaus ali na beira do caos, na saúde, e ainda tem que dar conta da faculdade. Eu vou falar uma coisa que eu falei para vocês no período passado, e acho que retrasado, e vou repetir aqui. Né, esse é um sacrifício momentâneo. Né, não desistam, cara. Persistam, porque vocês não vão passar a vida toda trabalhando, estudando de manhã, de tarde, de noite. É um sacrifício momentâneo para vocês buscarem coisas melhores. Né? Então, assumir o compromisso, viva o compromisso, estabelecendo horários para estudar. Eu sei que quem está trabalhando o dia todo é difícil, mas se tiver uma folguinha, lembra, poxa, esse sacrifício é momentâneo, né? Lá na frente eu vou colher os frutos. É hard work, tá, gente? Para a gente é trabalho duro, hard work. Não tem para onde fugir. A gente não nasceu em berço de ouro, a gente tem que estudar, a gente tem que se capacitar, a gente tem enfim, crescer com a gente se esforçando, né? Se esforçando e Deus ajudando, tá? Então, criar um compromisso, viver um compromisso, anotar, tá? Não confia na memória. Eu não sei quantos de vocês aí têm o hábito de anotar, enquanto o professor está aqui numa aula como essa, anota, tem post-it, anota em post-it, né? Eu tenho post-it aqui, se não tem post-it, anota no caderno, anota na internet, tem um monte de ferramentas de anotações, tem Google Keep, tem vários outros, eu mesmo tenho uns quatro programas de anotações, né? Tem Evernote, esse do elefantinho aqui, ó, né? Tem, enfim, esse outro aqui que é de anotação também, não sei se vai dar para enxergar, enfim, tá horrível, né? É um bloco de notas. Anote, não confia na memória, tá? E outra, aí eu termino aqui para a gente começar a nossa aula em si. Uma outra dica, você ensina mais, você aprende mais quando você ensina. Então, aprender uma coisa nova aqui, ó, compartilha com alguém, cara, um colega do trabalho, com sua mãe, seu pai, seu filho, alguém chega, puxa, olha, você sabia disso? Porque quando você ensina, você aprende mais. Né? Segundo os estudiosos aí da educação, você aprende fazendo, você aprende lendo, você aprende ouvindo, só que o topo ali do aprendizado é quando você ensina alguém. Então, ensine para alguém aquilo que você tem aprendido. Pode ser uma coisa boba, mas se você ensina, aquilo vai massificando na sua mente. Então, crie um compromisso, viva um compromisso, não confia na memória e ensine para alguém, tá bom? Faça isso, que eu acredito que você vai se dar muito bem no seu desenvolvimento acadêmico, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Feita essa dica aí inicial, né? Vamos aqui para a nossa
para a nossa aula de hoje. Então, todos estão enxergando o meu slide, né? Comportamento do consumidor. É a nossa disciplina, nosso é o 5º encontro já, tá? Então, nós tivemos os encontros presenciais e os encontros online, esse é o nosso 5º encontro. Aí o nosso conteúdo programático. Hoje a gente vai falar desses pontos aqui, tá? A gente vai reforçar um pouco o conteúdo, que eu acho que é importante, é sempre bom, eu gosto de pensar a educação e o aprendizado, de não perder o foco, né? Então, se eu estou lendo um livro como esse, ou como esse aqui, o comportamento do consumidor, né, e outros que tem aqui na minha mesa, fora, ali atrás, que eu tenho que criar ainda no hábito de ler mais, acho que eu leio pouco, que a gente precisa sempre reforçar o que eu estou fazendo mesmo, o que eu estou aprendendo, para onde é que eu estou indo. Eu perguntei isso de vocês, não foi à toa, tá? Eu perguntei porque quero que vocês tenham claro para onde é que a gente está indo, onde é que a gente quer chegar, né? E se a gente quer chegar lá, será que a gente está chegando? Não adianta de nada eu achar que a gente está chegando, a gente está indo, eu estou remando aqui para um local e vocês não estão acompanhando, né? Os barquinhos de vocês que estão atrás do meu estão pegando outro rumo, né? Então, é importante a gente reforçar esse conteúdo. A gente vai falar de sistema de informação de marketing e pesquisa de marketing, tá? Esse plano de pesquisa, a gente vai só falar assim, superficialmente, mas, Jimmy não, Augusto, né? Você que está querendo fazer aí o seu negócio, cara, essa aula aqui, ela depois dá uma olhada de novo aí no material, inclusive tem na plataforma uma leitura extra, que ela é importante, vai te ajudar demais, cara, nesse teu negócio aí. E os demais também, façam a leitura depois, né, que a gente compartilhou com vocês na plataforma, revejam a aula se for o caso, mas você nem sabe se vai ter tempo. Às vezes você não tem tempo nem para estar aqui nesse horário, né, já são 8h20, já conversamos aí 20 minutos, então anota, cara, anota, né? Eu não sei se eu vou, depois eu vejo a aula de novo, não faça isso, anota agora, porque aí você daqui a pouco só pega a sua anotação. De preferência, anota no formato aí de mapa mental, vai ramificando aí as coisas, como a Ana falou, vai ser ótimo para você, tá? E aí você não vai precisar ter que assistir a aula de novo, né? Então, vamos lá, vamos reforçar aqui o conteúdo. Opa, voltei sem querer. Primeiro, né? A gente está falando de comportamento do consumidor e para que, então, que a gente precisa estudar esse comportamento do consumidor? Primeiro, a gente precisa ter em mente que... Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Minha caneta. Estudar o comportamento do consumidor ele é fundamental, porque a gente precisa saber, a gente sendo empreendedor, a gente sendo gerente de uma loja, a gente sendo diretor de uma multinacional, que quer que seja, gente, no mundo capitalista, a gente precisa saber, enquanto gestor, por que as pessoas escolhem certas marcas e não outras? Por que elas compram determinados produtos e não outros? Por exemplo, quem é que sabe essa marca aqui? Que marca é essa daqui? Quem sabe? Só para ver se vocês me ajudam aí, participando um pouquinho também. Me faz muito mal. Uma. Isso, perfeito. Então, eu até fiz questão, todas as marcas que estão nesse slide aqui, eu tirei o nome, porque essa aqui, por exemplo, da Dicas, né, vem o nome embaixo. Eu tirei porque vocês vão ver como que a marca fica na nossa cabeça. Então, por que alguns consumidores escolhem algumas marcas e não outras? Por que escolhem determinados produtos e não outros? Isso tudo não é à toa, né? Há um motivo para isso. Por exemplo, um tênis da Puma, ele tem a mesma função de um tênis rainha, por exemplo, né? Ou de um tênis Mizuno, que é muito mais caro, inclusive, né? Mizuno tem o tênis tranquilo da Mizuno é 300 pau. Aí você encontra tênis Mizuno 700 pau e daí para cima, 1.000 e pouco, 2.000 reais. Mas é para calçar, gente. A gente está pisando em cima de 2.000 reais. Por quê? Aí tudo bem, você vai dizer, James, porque ele tem qualidade, porque dura mais, porque é mais confortável. Vou dizer, ok, mas será que eu não encontro, em vez de um produto de 2.000 reais, eu não encontro um por um quarto do preço? Por 500 reais, 0,5 mil, fazendo as mesmas coisas?
É possível. Eu, por exemplo, gosto de Nike, né? Eu já tive Adidas, já tive Nike, eu prefiro Nike. Mas por quê? Porque eu acho confortável, eu acho que dura mais do que o Adidas, por exemplo, né? Mas tem o Adidas também até hoje. Então, tudo isso não é à toa. Eu, como gestor, preciso saber por que a gente escolhe essas marcas e não outras. Isso é um ponto. Outro ponto importante, por que a gente estuda, é o comportamento do consumidor. A gente sabe da literatura que o comportamento do consumidor, tá? Eu só coloquei comportamento aqui, mas é comportamento do consumidor. Ele é um conjunto de reações, né? Ou de ação a reação, que a gente viu na aula passada isso, a partir de fatores pessoais, ambientais, situacionais, situações de marketing, né? Então, você consome determinado produto, por exemplo, aumentou o consumo de álcool 70. Beleza, álcool gel, álcool líquido. Então, tem situações, tem fatores que são situacionais, né? E tem fatores que são... Veja, por exemplo, né? A China, ela produz... Gente, isso aqui é absurdo. 90%, né, de alguns EPIs para a área da saúde. Por quê? Né, os Estados Unidos, por exemplo, podiam estar produzindo, mas lá no passado optaram por não produzir. A China produziu, está produzindo, tem um consumo interno que é grande também. Os asiáticos, em geral, são muito habituados a utilizar máscara por causa da cultura. Então, tem questões também que são ambientais, questões que são culturais. Pode ver, asiático, por onde você viajar, é comum você ver asiático usando máscara. Então, ali você tem um comportamento daquele consumidor. É possível que, de agora em diante, as pessoas, mundo afora, vão ter esse hábito. Até o ministro mesmo da Saúde falou isso numa live hoje. Foi hoje ou foi ontem? Foi ontem. Que você vai ver inserido agora no dia a dia das pessoas, né? Junto com a sua vestimenta, tudo, você vai ter máscaras também. Inclusive, uma amiga minha, que é jornalista, ela estava postando isso ontem no Twitter. Ela falou, gente, como isso vai mudar? Eu só vou andar de máscara agora. Não, não o tempo todo, né? Mas assim, se eu estiver gripado, eu vou usar uma máscara, porque é para não contaminar os outros. Que é por isso que os chineses e os japoneses utilizam especialmente, né? Nem para se contaminar, é para não passar para os outros caso esteja gripado, né? Então, veja como há fatores que influenciam o nosso comportamento de consumo, né? E a gente tem esses fatores, eles não são estáveis. Vê essa questão ambiental. Hoje, a gente não tinha um consumo grande de máscaras aqui no Brasil. A gente tem agora, é um momento, é situacional, mas é possível que depois passe a ser um hábito. É algo que vai ter que ser estudado. Perfeito? Professor, Diga. eu estava assistindo o jornal antes da aula começar e estavam falando a respeito como é mês de abril, né, mês da Páscoa, e houve aí um novo produto no mercado, que é os ovos de Páscoa, a caixa de chocolate, enfim. E o repórter estava no supermercado, ele mostrou a prateleira onde vendem máscaras e produtos de gel, de álcool. Estavam completamente vazias. Já a área que era do mês, né, da Páscoa, a respeito do chocolate, estavam completamente intactas. Tipo, não tinha ninguém nesse corredor, sendo que nessa época, geralmente as pessoas, elas vão, né, elas compram, realmente, e a necessidade de ter máscaras e álcool em gel em casa é muito maior do que você comprar algo que você gosta. E você está acostumado ali nessa época do ano. Perfeito, excelente. Ótima observação. Sabe o que é? Fala, Jim. Não, e outra situação, né? Devido à pandemia, os pais não estão saindo com as crianças, né? Que são grandes motivos, Motivadores, né? Motivadores dos pais comprarem as coisas para eles. Então, quando vai no supermercado, o pai vai só para comprar aquilo mesmo que é necessário. Se tivesse com uma criança, ele ia querer chocolate, ia querer o ovo da Páscoa, ia querer um brinde, coisa do tipo aí, né? É isso mesmo. E o que é mais legal que eu vejo nesses comentários de vocês é que, e é isso que eu espero, né? Quando vocês estão estudando, quando a gente está estudando algo, a gente passa a olhar para o mundo de outra maneira, parece que os nossos olhos se abrem. A gente passa a olhar as notícias de uma maneira diferente, observando questões que antes a gente não observava, né? Essa questão do chocolate... Fala, Ana. Assim, falando ainda, só mais um exemplo sobre
o ambiente situacional, né, que o senhor falou, que é um dos pontos do comportamento. Um exemplo bem que eu estou vivendo hoje, que é a empresa onde eu trabalho, na Mideia, a gente tem uma filial, que na verdade é a nossa central lá na China. Ar-condicionado, né? E isso, ar-condicionado. E eles abriram uma fábrica só para fabricar máscara. E eles mesmos, no meio da pandemia, eles criaram, né, viram como um investimento também, porque eles vendem para nós, né? Estamos aqui no Brasil, é outro CNPJ, nananã, e a gente está usufruindo da máscara. Então, em meio a toda essa situação, eles inovaram também. E acabaram abrindo essa fábrica e nos fornece, e acaba gerando essa renda, né? Essa intercompany. Claro, pô, é sensacional, né? Isso daí, o que é impressionante disso tudo é que muitas empresas estão vendo essa questão situacional, né? E estão realmente mudando a sua forma de produzir o seu produto, ainda que momentaneamente. Você tem empresas de carro que estão produzindo respiradores para a área médica, mas usando peças de carro, por exemplo. A Tesla está fazendo isso, enfim, outras empresas nos Estados Unidos que são obrigadas pelo governo americano, mas mesmo aqui no Brasil também isso está acontecendo. Então, é muito interessante esses exemplos que vocês dão, porque, primeiro, mostra que vocês estão acompanhando aí o mundo, né? Vendo com outros olhos, e é por aí mesmo. Né? Então, ver como tudo influencia. Então, a partir de agora, como as coisas podem mudar. Então, fábricas que se dedicaram só a alguma coisa podem passar a produzir outras. Eu lembro de que quando começaram essas notícias do coronavírus, em janeiro aqui, a minha esposa falou bem assim, comprar máscara, comprar luva, comprar álcool. Aí eu, beleza, né? Vou comprar. Fui passando. Comprar máscara, comprar luva. Aí chegou o primeiro caso em São Paulo, dia 25 de fevereiro. Comprar máscara, comprar luva. Meu amigo, quando eu fui atrás, já em março, não tinha mais. Você não encontrava álcool e gel em lugar nenhum. Luva e máscara só em alguns lugares, por encomenda, bem complicado. Então, ver como é o comportamento do consumidor, né? Mas isso é uma questão, gente, realmente situacional. Vocês vão precisar acompanhar até que ponto isso vai perdurar para algumas coisas. Será que o brasileiro, o manauara, vai ter o hábito de consumir mais álcool em gel, por exemplo? Né? Será que se de repente uma fábrica de álcool tivesse lá atrás observado, cara, isso está aumentando na China, isso já chegou na Europa, na Itália. Manaus é uma cidade que, gente, Manaus é hub na região norte. O que é um hub? Ela recebe gente de tudo que é lugar, recebe voos de tudo que é lugar. Do Brasil, recebe voo dos Estados Unidos, de Miami, vem voo direto de Miami. Então, a gente está num lugar que é hub no Brasil, uma das principais cidades do Brasil. A coisa está chegando do mundo afora. Será que eu não podia ter me preparado enquanto fábrica, estou falando de algumas, né, do setor, para ampliar a minha produção, sabendo que vai ter um aumento na demanda, por exemplo, né? Tudo isso vai de uma decisão da empresa e ela tem que observar tudo ao redor, que é o que a gente vai falar nessa aula. Né? Professor, é até importante lembrar da aula da professora Michele, semana passada, ela falou sobre isso, sobre planos estratégicos, das quais a gente possa realizar planos de ação para o futuro de uma determinada situação. Então, o exemplo que ela deu foi justamente essa pandemia, da qual as empresas, o mercado em si, o Brasil, ele não está preparado para uma pandemia. No caso que foi o que aconteceu, a gente levou uma porrada aí na economia e tudo ficou muito mais caro, ficou um absurdo. E hoje em dia a gente está tentando, né, cai ali, dar uma driblada nessa situação para que as coisas melhorem. Mas tipo, se uma empresa ela tivesse tido a oportunidade de ter realizado um plano de ação para que, sei lá, daqui a um período indeterminado, tivesse essa pandemia de fato, ela não sofreria tanto impacto quanto ela está sofrendo hoje. Então, isso é muito importante também, que se faz a ligação, né, com a matéria da professora também, achei interessante. Perfeito. E você falou na palavra estratégica, né, planos estratégicos,
entender o comportamento, como eu anotei aqui, entender o comportamento do consumidor, tá? Ele é fundamental para você adotar uma estratégia de marketing. Estratégia de marketing, gente, por favor, vocês devem lembrar da aula original, não é publicidade só, tá? Estratégia de marketing é desde a entrega do produto, é o tipo de produto, é a quantidade de produto, tá? É a distribuição desse produto, é também a publicidade, é também a saber os canais de comunicação com os meus clientes. Tá? Então, vocês virem falar de marketing, pensem além do que o senso comum, tá? Vocês já tiveram a disciplina, inclusive, né, do marketing, e então pensem além. E aí essa questão é oportuna para vocês estudarem isso, a questão do marketing, nesse momento em que nós vivemos, tá? Então, olha só, então a gente reforçou aqui, né, os conceitos. Por que estudar é importante, o que determina esse comportamento, né, e qual a importância dele no termo de ação, em termos de ação para uma empresa, né? A gente vê que ele é central, comportamento aqui, comportamento no ponto 1, comportamento no ponto 2, comportamento no ponto 3. É fundamental, tá? Você entender, e a gente vai ver como a gente pode... Ok, fica claro que é importante. Agora é como. Acho que talvez uma pergunta se vocês... eu já vi que eu sei que é importante, você já vem falando isso desde a primeira aula. Mas como saber, como entender o comportamento do consumidor? Até porque as pessoas, se eu faço uma pesquisa de opinião, elas falam o que elas pensam, mas elas fazem aquilo que sentem vontade. Nem sempre bate com o que elas estão falando. Elas podem falar aqui para parecer bonito, podem falar aqui porque achou inteligente, podem falar aqui porque aquele pensamento no momento, mas na hora de agir, ela vai agir de outra maneira, né? Então, a gente precisa, até isso é estudado, tá bom? Então, vamos aqui. A gente então falou aqui sobre o reforço do conteúdo, do porquê que é importante. Agora, eu vou falar, isso é um nome, parece muito técnico, e né? Mas não é difícil de entender. Sistema de informação de marketing, isso aqui é chave para nós entendermos o comportamento do consumidor, tá? O nome não é bonito, o nome não é técnico mesmo, mas ele é importante e eu vou tentar ser bem tranquilo nessa explicação para vocês entenderem. Augusto, fica ligado aí, cara, que aqui vai ser importante para ti que está começando aí no negócio agora. Tá? Então, o que é o sistema de informação de marketing? Primeiro, eu quero começar esse tópico dizendo assim, né? Como entender e explicar o comportamento do consumidor, né? Não é fácil. Todos os anos, as empresas de brinquedo, por exemplo, elas fazem pesquisas para saber o que as crianças estão querendo comprar ali no Dia das Crianças, no Natal, e outras empresas também fazem isso, né? Não somente a questão voltando à questão da Páscoa, por exemplo, não sei se vocês já viram aí, tá rolando na internet, no Facebook, eu já vi no WhatsApp, o vídeo acho que é bombons finos, né? Os caras tinham se preparado muito para essa Páscoa, estavam esperando o crescimento nas vendas, mas ninguém contava com essa epidemia. Os caras estão com caixas e caixas e caixas no estoque, estão pedindo, por favor, para as pessoas comprarem, darem de presente, comprarem para a família. Então, há estudo, né? Imagina, vocês vão acompanhar daqui para frente, cada vez mais vocês vão observar isso. De vez em quando sai na internet, no jornal, bem assim, no site ou impresso, ou no telejornal, a Federação dos Lojistas espera um aumento, ou a Câmara de Dirigentes de Lojistas espera um aumento de 10% nas vendas para o Natal. A FEComércio estima um aumento nas vendas de 5% aí no Dia das Mães, né? Por curiosidade, essas duas são as principais datas para o comércio em Manaus e no Brasil, e não sei no mundo porque eu não tenho parâmetro. Eu falo do Brasil e Manaus porque eu cobri durante alguns anos a editoria de economia em jornal e aí eu trabalho com isso. Então, Natal é a principal data, depois Dia das Mães, e agora já está dividindo aí também com a data de novembro, lá, a Black Friday, né?
Então, são datas importantes. Essa estimativa de aumento de 10%, de 8%, não é à toa. Ela é feita em cima de pesquisas, né? Não é um chute. Eu quero que cresça assim. O comerciante sempre vai querer muito. Pode ver, todo comerciante dá entrevista chorando. Porque está em queda, porque, poxa, não está legal, porque o problema na China, o problema do coronavírus, o problema de tudo. Tudo é um problema para o comerciante. Nunca está bom, né? Mas isso é a vontade dele. A estimativa é com base em pesquisas, né? Tendências também de comportamento e tudo mais. Então, vê que quando uma empresa de brinquedos vai definir que tipo de produto ela vai colocar no mercado, não é à toa. As questões do Natal, por exemplo, muda. Mesmo os enfeites de Natal, a tendência é vermelho, a tendência é verde esse ano, a tendência são árvores brancas e por aí vai, né? Então, é até um pouco divertido isso, né? Você estudar esse comportamento, né? O que as pessoas vão querer nesse ano, né? Então, quando a gente fala de sistema de informação de marketing, a gente pode dizer que ele é um conjunto de ferramentas, entendam, né? Ferramentas, obviamente, técnicas e tudo mais, né? Para coletar, armazenar, processar e analisar informações. Tá? Então, ferramentas para a gente coletar, ou seja, eu buscar lá em algum lugar, no caso, no mercado, as informações, para eu armazenar essas informações, porque não adianta eu ir lá, vamos lá, vou fazer aqui uma coisa prática. Acabei de perguntar de vocês o que vocês acharam da aula, o que vocês esperavam da aula. Coletei informação, ok? Agora, eu vou armazenar essa informação. Né? Como? Não vai ficar no meu post-it, né? Então, até porque vai que eu estou aqui, fica de frente para a varanda aqui, a minha sala, bate um vento, ou sei lá, né? A gente limpando aqui dá um fim no meu papel. Preciso ter claro, estou dando um exemplo ridículo da minha casa, né? Mas entenda isso em fatores macros. Eu preciso armazenar essa informação. Preciso processar essa informação. Eu não vou simplesmente tirar uma foto e mandar no grupo de professores desse jeito. Eu posso digitar, posso avaliar essa informação com base no feedback que vocês estão dando lá na própria plataforma, cruzar as informações, isso tudo aqui tem na área de processar e analisar. Então, de repente, eu pego um feedback com vocês. Professora de Direito pega um feedback com vocês. Professor de Contabilidade pega um feedback com vocês. Então, não é que a instituição esteja fazendo, tá? Mas eu estou dando exemplo. Então, a instituição está coletando essas informações, a gente vai armazenar. Para quê? Para que a gente possa, eventualmente, a qualquer momento, buscar essa informação e analisá-la. Para quê? Tudo para tomar decisão em cima de informação. Gente, informação é tudo hoje, né? Já é há muito tempo. Mas quem tem informação tem poder. Quem tem poder tem dinheiro, tá? Então, você precisa aprender a trabalhar muito bem com as informações. Por exemplo, quer ver um problema sério, como informação é poder? Saiu agora o auxílio emergencial, inclusive amanhã é o primeiro dia de pagamento, né, para as pessoas que estão desempregadas e para informais. Quem vai se aglomerar nos lugares por aí tem um grande problema, um risco de contaminação. Você que tem acesso à informação, a site, a rede social, você não vai perceber que nem precisa sair de casa. As pessoas que não têm acesso à informação ou têm acesso e não processam, não analisam, elas vão se aglomerar no banco correndo risco grande de se contaminar. Percebe como informação é poder? Né? Você está em casa, bonitinho, sabe que tem direito, sabe que vai ser criada uma conta virtual que você não vai pagar nenhum tipo de taxa, sabe que essa conta você não vai... você está com débito na praça, o banco não vai puxar automaticamente, porque é um risco, né? Quando você recebe dinheiro numa conta, o banco vai lá, opa, você me deve, é meu. Não tem esse risco. Então, a informação é poder, gente. Tá? Então, vocês, quando estiverem à frente de um gerenciamento aí de empresa, informação é tudo para vocês. Informação da concorrência, informação do mercado, as previsões do mercado. Tá? E aí a gente tem muito, a gente tem semanalmente
Gente, vocês precisam começar a acompanhar isso, tá? Vocês são administradores, vocês precisam acompanhar isso. Semanalmente, a gente tem informações mercadológicas de várias fontes, Banco Central, Banco Itaú, várias agências internacionais e brasileiras fazem análise de mercado. Vocês precisam acompanhar as tendências. Essa é a vida que vocês escolheram, né? Então, vocês precisam ler, precisam, pelo menos, saber, minimamente saber por alto o que são, né? O boletim Focus, por exemplo, né? do Banco Central. A gente prevê que a inflação vai ficar estável, porém o dólar vai subir. Você que vai trabalhar com importações ou exportações, ou mesmo que não seja, né? O dólar está subindo, você está trabalhando aqui um insumo, olha a palavra aí, o termo, né? Que é técnico, sim, apesar de a gente usar muito. É uma matéria-prima ali que você utiliza, vai ser influenciado, por quê? Porque o dólar subiu ou porque o dólar desceu. Olha só como as coisas casam. Vamos lá, vamos ver como o mundo é, né? Vamos voltar ao exemplo aqui do coronavírus, né? Eu produzo hipoteticamente máscaras, né, para as pessoas, enfim, se protegerem. Eu estou vendo que há uma grande demanda aqui no Brasil e há uma grande demanda também nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos, o dólar estando elevado, eles vão querer comprar de mim e vão me pagar em dólar um valor muito maior do que eu venderia, do que eu ganharia aqui no Brasil. Então, eu estou analisando aqui que, acompanhando a questão do dólar como está, e aí não somente o dólar, tem uma lei que é básica aí do mercado, que é a lei da demanda e da oferta, você já deve ter estudado isso lá em economia, o quanto que eu posso lucrar em cima disso. É claro, eu estou falando de situações normais. Eu só dei o exemplo aqui do corona para vocês, porque vocês estão acompanhando. Mas também não é ético, e aí o mercado também, às vezes, não está nem aí para ética, né? Fazer algumas coisas. Mas aí é de cada um. O mercado, como eu digo, realmente não tem essa de ética, né? Vocês devem ter acompanhado, por exemplo, notícias saindo no New York Times, o Donald Trump está interessado, ele é bilionário, em investir numa fábrica francesa que produz hidroxicloroquina, por exemplo. Ele é um magnata, é um cara do dinheiro, vê que aquilo vai dar certo, uma empresa farmacêutica, né? Então, eu vou ganhar mais dinheiro com isso. Então, olha, o cara analisa o mercado como um todo. Informação é poder, informação é dinheiro, tá? Então, por falar em informação ser dinheiro, vou dar uma limpada aqui, né? Que tá meio... Pronto. Por falar em informação ser dinheiro, senhores, quando você faz isso aqui, uma coleta, armazenamento e análise de informação, isso daqui não é de graça, tá? Custa dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês. Todo ano, quando tem eleição, saem as pesquisas eleitorais, certo? Alguém aí já foi alguma vez entrevistado por pesquisa eleitoral? Alguém? Estão me acompanhando, gente? Oi. Eu também nunca fui, professor. Pois é, nunca foi. E nem quero. Nem quer, né? Tá certo. Todo ano, quando saem essas pesquisas, esse pessoal que faz pesquisa para a eleição faz também no dia a dia, tá? Eles vão para a rua e eles cobram caro para fazer uma pesquisa. Vou dar um exemplo para vocês. Na eleição, a última que teve, 2017, pronto. Eu acompanhei bem de perto essa. 2017, quando o governador Melo foi cassado, lembra? E aí teve ali aquele que, quando assumiu ali o Davi Almeida, depois teve uma outra eleição, que o Amazonino venceu. Uma pesquisa só, um dia, não tem aquela pesquisa que sai no jornal, saiu pesquisa de intenção de voto, uma única pesquisa, saiu isso daqui, ó. De um jornal só, tá? Que pagou R$20 mil. Para uma empresa de jornal que tem os seus interesses, isso não é nada. Mas ainda assim o dono ainda chiava, né, um pouco. R$20 mil é um carro popular.
Então, vê que informação é dinheiro, informação é poder, e informação, muitas vezes, custa caro. Certo? Por isso que uma empresa grande vai fazer sistema de informação de marketing, precisa coletar, armazenar, processar e analisar dados. Ela vai investir, mas ela precisa balançar ali. Eu vou investir quanto? Eu vou investir de que forma? Mesma coisa você. O Augusto vai começar um negócio aí. Ok, eu preciso de informação. Mas o que eu vou gastar para obter essa informação? Não é à toa que as empresas estão oferecendo e-book aí, como tocar violão sozinho. Baixe aqui o guia prático. Você vai lá, vai baixar, vai dar para a empresa o e-mail. Aquilo não é de graça. O e-book é de graça, mas você está dando informação para a empresa. E informação é poder, tá? Então, o que compõe? Eu sei que esse sistema de informação ele é um conjunto de ferramentas para isso aqui. Ok, mas que ferramentas são essas? Onde é que eu posso obter para entender o comportamento do consumidor? Vamos lá, fiquem atentos agora, tá? Então, o comportamento do SIM, que é o Sistema de Informações de Marketing, ele vai resolver esses pontos aqui, ó. Problemas a serem resolvidos e decisões a serem tomadas, dados necessários para a decisão, sistema de coleta de dados, processamento e armazenamento, análise, difusão. Tá? Então, preste atenção só nos termos chaves, tá, gente? Então, problemas a serem resolvidos, decisões a serem tomadas, aqui, dados necessários, sempre é para decisão. De quê, gente? Decisão de marketing. Olha aqui o Mzinho aqui, tá? E marketing é o quê? Marketing não é só venda, marketing é distribuição, marketing é quantidade, marketing é o tipo de produto. O que mais? Eu preciso coletar esses dados, eu preciso processar, eu preciso analisar, eu preciso distribuir. Distribuir para quem? Dentro da própria empresa. Você faz uma pesquisa, você é o dono, você não vai ficar só para você. Claro, o grosso você fica para você. Mas precisa de informação para o cara da logística, informação para o cara do setor de compras, informação para o cara do setor de vendas, informação para o cara do setor de RH, enfim, de tudo, né? E cada um tem a sua área de interesse com as informações que você vai obter. Então, vamos falar de um por um, tá? Isso aqui é a mesma coisa, só vou mudar a cor. O laranjado é o que a gente vai ver agora e o azulzinho é que vai ficar para depois, tá? Então, esse slide aqui é igualzinho esse, só muda que ele saiu as setinhas e agora a gente vai analisar o primeiro, né? Então, que problemas eu preciso resolver para eu descobrir o comportamento do consumidor, né? E que me permite o sistema de informação de marketing, que é esse conjunto todo aqui. Esse conjunto todo aqui. Que problemas? Por exemplo, as minhas vendas caíram, isso é um ponto importante. Por que caíram as minhas vendas? Preciso descobrir. A minha participação de mercado diminuiu, market share, tá? Eu coloquei o termo em inglês de propósito, que é porque vocês vão, quando estiverem na literatura econômica, em jornal, vocês vão ver muito isso. Vou dar um exemplo. O que é market share? Vocês conhecem a Honda, né? Vocês conhecem a Honda, que aqui em Manaus produz motos. É a maior fábrica da Honda na América Latina, uma das maiores do mundo, né? Acho que só fica atrás da fábrica deles no Japão. A Honda produz para o mercado brasileiro, para o mercado sul-americano, de cada 10 motos vendidas no mercado brasileiro, entre 7 mil, vou colocar de cada 100. De cada 100 motos vendidas, entre 75 e 80 são somente Honda. Olha o tamanho dessa empresa. O que quer dizer isso? Então, que do total do mercado, de 100%, a Honda tem de 75% a 80% de participação. Isso é market share, participação de mercado, né? Então, isso imagina, você está numa empresa aqui sei lá, né? Distribuição de tambaquis para as feiras de Manaus. Pronto, né? Então, tem quantos fazendo isso? Tem alguns, né? Especialmente lá na beira, né? Como chama, né? Lá na orla. Então, qual é o share de uma determinada empresa? Você tem uma padaria na zona norte de Manaus.
qual é a participação de mercado sua? Vai ser claro, aqui vai ser mínima, né? Vai ser 0, alguma coisa, porque tem muitas padarias. Mercado de motos tem muitas, mas a Honda tem uma tradição já no Brasil de longa data e realmente os caras dominam o mercado, tá? Depois da Honda vem a Yamaha, só por curiosidade, e aí vem as outras. Tá bom? Teve uma época, há uns 10 anos, 2008, os japoneses estavam muito com medo dos chineses, Dafra surgindo, Kazinski, um monte de outras. Eles perderam um pouco de mercado, mas ainda assim, vê que passaram-se 10 anos disso que eu estou falando, quando eu entrevistei o diretor sul-americano da empresa, num evento em São Paulo, mas a empresa continua com share bem alto, né? Então, só por curiosidade. Deixa eu apagar aqui. Gente, a hora que vocês quiserem falar, tá? Fique à vontade aí. Questão de termos técnicos, de dúvidas, por favor, pesquisem aí. Então, quais são os problemas que eu tenho que resolver? Cair as minhas vendas. Se eu cair as minhas vendas, obviamente, é uma regra cair a minha participação de mercado? Não. Que de repente eu vendo moto. Só que todo mundo que vende moto perdeu venda, porque as pessoas estão deixando de comprar moto para financiar apartamento, por exemplo. Estou dando um exemplo qualquer aqui. Então, vê que nem sempre uma queda nas vendas é necessariamente uma queda no share. A queda nas vendas pode ser do setor. Pode não ser um problema isolado seu, tá? Então, quem vende, por exemplo, como a Aline falou aí, né? A questão do chocolate. Caiu a venda para todo mundo. Caiu venda para Cacau Show, com certeza. Caiu venda para bombons finos. Caiu venda para o Oiran, que é Mário, ao contrário, né? Então, caiu venda para a moçada, com certeza. Né? Então, não quer dizer que necessariamente o market share diminuiu. Tá? O que mais? Mais insatisfação das pessoas, né? As pessoas estão insatisfeitas com o meu produto ou com o meu serviço. Isso aqui, então, é um problema que eu preciso resolver, né? A imagem negativa, aí você tem uma loja, aí no caso do Augusto, né? Fazer uma loja virtual. Augusto, faz pesquisa de mercado, cara, né? Clique aqui se você gostou, você dê a sua opinião sobre a loja, alguma coisa. Sabe quando você vai no supermercado, lá em qualquer supermercado desses grandes, e aí quando você vai no caixa, o que o caixa pergunta para você? Foi tudo bem com as suas compras? O senhor encontrou tudo o que precisava? Você acha que aquilo é à toa? Não é à toa. Gente, os supermercados, nada é à toa. O certo, não é dizer que é o certo, mas o padrão é os supermercados terem a sua entrada do lado direito e a sua saída do lado esquerdo. Para quê? Vê como, gente, informação é poder, senhores, informação é poder. O cara vai entrar no supermercado, nem todo faz isso, tá? Mas há estudos que dizem que quando você entra pelo lado direito de um supermercado, aqui está o supermercado bonitão aqui, tá? Você vai fazer as compras no sentido que anti-horário. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você tenha mais tempo dentro do supermercado. Quando as compras são feitas no outro sentido, né, no sentido do relógio, né, no sentido horário, há estudos que dizem que você passa menos tempo dentro do supermercado. Vê como nada é à toa. Outra coisa, tem produtos que poderiam estar juntos, né? Vou comprar aqui logo um conjunto, né? Arroz, o macarrão, o óleo, beleza, pronto. Aqui já resolve a minha vida. Vou embora. Não está bonitinho assim. Não está tudo junto, casadinho. Porque se você vem comprar coisas para sua casa e já resolve logo de cara, não vai fazer sentido. Você vai entrar e sair do supermercado rápido. Outra coisa, por que as frutas e verduras não estão logo na entrada do supermercado? Você não encontra o supermercado que está logo de cara, está lá atrás, não é à toa. Você acha que achou mais bonito, o outro faz, eu estou fazendo também. Não. Há estudos que dizem que se você chega no supermercado e você já compra logo aquilo que é saudável, você não fica muito animado para comprar as besteiras. Não fica animado para comprar as besteiras, é menos dinheiro que você gasta no supermercado. Menos dinheiro que você gasta no supermercado não é interessante para mim. Professor, o senhor citou o supermercado aí, realmente, nos supermercados que a maioria que eu vou, geralmente começa com a fileira de bebidas. De bebidas, exatamente. Meu amigo, nada é à toa. Se você já compra logo aquilo que é básico, aquilo que é supérfluo, depois você não vai nem... Já não preciso mais, já estou vendo que já está dando caro aqui.
né? Você primeiro instiga os caras a comprarem, gastarem um pouquinho mais, aí depois, quando ele vai ver, já está com o carro cheio, não vai querer voltar lá para devolver, nem vai querer deixar em qualquer lugar, já estou aqui mesmo, vou levar logo. E outra nem percebe mais, né? Já deixou ali, já tem um monte de coisa em cima, nem lembra mais que aquilo tá. Nada, gente, é à toa. Informação é poder, informação é dinheiro, tá? O Augusto está comentando aqui no chat, enquete no Instagram para fazer essas pesquisas, ótimas ferramentas. Exatamente. O chat aqui, eu acabei tirando aqui um pouquinho. Enquete no Instagram para fazer, claro, é ótimo. É Augusto, meu amigo, informação é poder. Então, quanto você... E aí, lembra o que eu falei lá da informação, né? Você não vai somente coletar a informação, você vai processar a informação. Espera aí que eu passei aqui, né? Você vai processar a informação, tá? Então, somente ter a informação é igual o curso. Se você matricular num curso, você tem. Igual o livro. Lembra do livro? Só ter o livro não é suficiente. Precisa processar, precisa analisar e por aí vai. Vamos lá, avançar aqui. Então, problemas a serem resolvidos. Esses aqui são alguns, tá? Então, ver que tipo de problemas. Né? Preciso de um sistema de informação de marketing porque eu tenho esses problemas para resolver. Problemas diversos. Problemas internos, problemas externos. Né? Que decisões eu preciso tomar? Né? Então, se eu tenho um problema para resolver, eu tenho que resolver. Eu preciso tomar decisão para resolver. Então, que decisões eu preciso tomar numa questão de marketing, por exemplo? Público-alvo. Para quem que eu vou vender? Eu quero vender para qualquer pessoa? Eu quero vender para qualquer grupo? Isso, em tese, aparentemente, a gente pensa assim, eu quero vender para todo mundo. Mas não funciona assim. Se você quiser vender para todo mundo, você vai acabar tendo uma dificuldade de vender a quantidade que você gostaria. Porque se você vai vender para quem tem pouco recurso, você vai precisar fazer um produto mais barato. Vai fazer um produto mais barato, quem gosta... já perceberam que tem gente que gosta de coisas mais caras? Pode até não ser melhor, mas só por ser cara, ela já acha que é melhor. Nada disso é à toa, né? Então, que produto que eu vou oferecer? É um produto sofisticado? É um produto que está compatível com o público-alvo que eu estou querendo? Né? Esse preço aqui vai pagar pelo meu produto que vai atender esse público? Ou o preço não está condizente? Né? Canal de vendas. Né? Quem é que vai vender isso para mim? Eu vou vender como? Pela internet? Como eu vou entregar? Vou entregar um serviço de mototáxi terceirizado? Ou eu vou fazer a entrega? Se eu vou fazer a entrega, eu estou percebendo que é uma empresa pequena. Se é uma empresa pequena, não posso fazer entrega sendo uma empresa grande. Posso. Mas tem uma hora que você vai precisar tomar outras decisões. Aí entra aqui na questão, né, de promoção, que é promover, não é somente a publicidade. Né? Por exemplo, na Honda, no auge da Honda, eles produziam uma moto, em menos de 20 segundos por dia. Imagina a quantidade de caminhões que saía da Honda todos os dias. Eram dezenas de caminhões que saíam da fábrica aqui de Manaus, gente. Aqui de Manaus. Todos os dias. Tá? Então, tudo isso depende do quê? Depende do público-alvo, depende do tamanho da minha empresa, mas tudo isso eu preciso tomar com base em informações. Tá? Não vou fazer... Por que você acha? Não parece meio burro essa decisão de eu produzo em Manaus, mando para São Paulo e volta para Manaus para ser vendido? TV, moto, parece algo que não é inteligente, né? Mas, senhores, informação é poder. Se isso acontece, pode ter certeza que as empresas não estão perdendo dinheiro. E se estivesse perdendo dinheiro, elas não estariam fazendo. É muito mais caro você providenciar uma logística que envolve muitas questões. Eu preciso um pouquinho para Manaus, um pouquinho para ali, um pouquinho para ali. É muito mais barato você mandar tudo para um centro de distribuição e de lá manda para os outros lugares. Inclusive de volta para onde produziu. É uma questão de empresas gigantes, né? Falando de empresas do nível do tamanho da Honda. Tá? Então, quais são os meus componentes do sistema de informação de marketing? Os problemas, as decisões. Que problemas? Problemas que são problemas internos ou externos, né? Venda caiu, participação de mercado, satisfação. As decisões que eu preciso tomar que envolvem esses pontos, tá?
Então, dito isso, vamos passar para dados necessários para eu tomar essa decisão. Eu preciso tomar decisão de respeito a estes pontos, né? Com base em quê? Com base em quê? É aqui que... Aí aqui, ó, presta atenção, porque isso aqui vai ser parte do trabalho, de um dos trabalhos de vocês que eu vou passar hoje. Eu falei que eu vou passar 2. São que horas, hein, gente? Eu estou falando feito né? Estou falando para caramba, 9 horas. São 2 trabalhos, e um deles tem a ver com isso. Não é difícil, não é longo, tá? É só para vocês se movimentarem, para vocês começarem a ter contato com publicações que vocês normalmente não têm. Então, que dados eu preciso para tomar uma decisão? Senhores, repito, vocês são administradores, preciso começar a mudar a forma de enxergar, de acessar as informações. Né? Pensa assim, é legal passar um tempo no Facebook, é legal passar um tempo no Instagram, eu mesmo perco muito tempo nas redes sociais, mas meia hora que você perde dedicando para alguma questão técnica, uma leitura técnica de vocês, é muito mais importante para você do que meia hora no Facebook, no Instagram, no Twitter. Eu, por exemplo, sou viciado no Twitter. E tenho que me controlar com isso. Porque meia hora que eu tiro para estudar, estou, por exemplo, agora tentando melhorar minhas aulas de PBL e criatividade, né? Então, estou fazendo um curso para isso, né? Estou me especializando, procurando me especializar. Então, você precisa, né, se dedicar a essas outras leituras. Então, que dados eu tenho para tomar decisão? Gente, existem indicadores internos e existem indicadores externos, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho indicadores econômicos, PIB, inflação, dólar, enfim, indicadores econômicos que eu preciso saber, né? As exportações de determinado produto, as importações. Quer ver? Vamos lá, você vai comer pão. O pão aqui em Manaus, ele vem, boa parte do trigo vem da Argentina, né, ou vem da América do Norte. Quando há um problema de dólar, dessas questões todas, ou questões geopolíticas, a gente acaba tendo um aumento, ou um problema na produção lá fora, a gente tem um aumento no preço do trigo. Consequentemente, eu vou ter um problema no aumento do preço do pão. Então, vê que umas coisas são... Né, eu não posso enxergar o mundo somente por um ponto. Eu tenho que enxergar o mundo que é super conectado. Né? É um mundo que é complexo. Eu gosto dessa palavra complexo. Não é complexo que as pessoas pensam. Né? É um mundo que vem de com, que é junto, e plex é teia, né? Ou seja, tecido junto. A gente está cada vez num mundo mais complexo, num mundo cada vez mais entrelaçado. Tá? Então, uma dificuldade que eu tenho de produzir aqui acaba refletindo no preço de algum produto lá fora, ou vice-versa, tá bom? Então, vocês viram que a China decidiu aumentar a importação de matéria-prima dos Estados Unidos e não do Brasil. E aí são questões de mercado deles. Possivelmente esse produto vai baratear aqui para nós, porque vai ter menos empresas vendendo para fora e vão ter que vender aqui dentro do Brasil. Se eu tenho mais gente vendendo aqui dentro do Brasil, eu tenho oferta em excesso para pouca demanda, então eu vou baratear o preço. Então, fiquem atentos, tá? O que mais? Indicadores sociodemográficos, né? A população está aumentando, está crescendo, enfim. Indicadores culturais, né? Algum produto aí que está modinha, alguma questão. Fatores políticos, eleições, por exemplo, né? Para onde o nosso país está caminhando em termos de segurança política e jurídica, por exemplo, tudo isso vai influenciando, né? Questões legais, isso aqui vai mexer muito com alguns de vocês, ou todos vocês, né? Vocês precisam estar atentos às novas leis que estão surgindo, precisa estar atento a decretos governamentais, gente, todo dia ali o Congresso vota a lei, todo dia que eles trabalham, né? Eles votam leis, e essas leis acabam virando, muitas vezes, votam projetos de lei, perdão, que às vezes acabam virando lei, às vezes são engavetados, às vezes não. Fatores tecnológicos, precisa, né, estar atento. Fatores naturais, olha o que está acontecendo hoje, né? Inclusive, há essa discussão de
coronavírus é biológico ou foi produzido no laboratório? Na verdade, as pesquisas já apontam que realmente ele não é nada de laboratório, não, como querem aí o pessoal da teoria, das teorias malucas aí, né? Então, a gente já viu aqui problemas para resolver, decisões a serem tomadas, que dados eu preciso para tomar. Olha a quantidade de dados aqui, ó. Professor, mas é muita coisa, né? Mas é claro, vocês não vão também, vocês não são robôs, tem informações dessas que vocês não vão acompanhar todos os mesmos. Para isso que você tem uma empresa com pessoas para determinadas áreas. Por exemplo, o cara que acompanha as questões legais, ele não vai ficar o tempo todo te apurrinhando, né? Olha, tem lei tal, olha, tem lei tal. Não, mas tem questões que são pertinentes. Vou dar um exemplo. O delegado Ivo Martins, ele postou hoje numa rede social uma mudança na lei. Você já deve ter visto vídeo de pessoas incentivando os outros a se suicidar, né? Vai lá, pula daí. Teve um vídeo que ele compartilhou, que era de um cara que estava querendo pular de um prédio, e o cara lá gritando, vai corno, pula seu corno, né? Se joga daí. E não sei se vocês sabem, mas incitar alguém a se suicidar é crime. Se a pessoa, a lei dizia que se a pessoa morre ou se a pessoa tem uma lesão corporal, você vai responder por isso, porque você incitou. Isso era a lei. No ano passado, a lei foi reformulada. Basta você incitar alguém, a pessoa pode nem pular, a pessoa pode não acontecer nada com ela. Basta você incitar, você já vai ser condenado por esse crime. Deu mudança na legislação, você tem um caso do direito, que eu vi agora e lembrei, mas isso acontece com a sua empresa, né? De repente, a alíquota, olha só a palavra, né? A alíquota de determinado imposto mudou para o produto que você trabalha. A alíquota do ICMS, que é um imposto estadual, não vai ser mais de 17,5%. Vai ser agora vai cair o umzinho aqui, né? Vai ficar 7,5%, vai cair 10%. Então, vê que tudo isso vai influenciar nas suas decisões de marketing, perfeito? Então, isso aqui, o que isso tem a ver com o trabalhinho de vocês? O primeiro trabalho do dia você vai fazer uma lista. Atenção, tá, gente? Isso aqui é o primeiro trabalho para vocês entregarem semana que vem. Fazer uma lista. Quantidade importa, então vê que eu quero o máximo de informações que vocês puderem me dar. Que tipo de informações uma boutique de roupas de um bairro, né, precisa para dizer, para orientar qual a seleção de produtos e qual vai ser a sua política de preços, né? Então, que tipo de informações uma boutique de roupas de bairro, eu coloquei de bairro porque é dessas pequenas, né? Ela precisa ter para orientar que produtos ela vai comprar, a seleção de produtos e vender, né? E revender, e a sua política de preços. Alguma dúvida? Então, eu quero como lista, tá? Não precisa fazer um trabalho mirabolante, não. Pode colocar um embaixo do outro. Ela precisa de tal coisa, ela precisa disso, ela precisa dessa informação, dessa. Lembre aqui, ó, quantidade importa. Tranquilo? Alguma pergunta? Não, né? Então, vou avançar para enviar aqui. para o seu e-mail, né? Isso, tá bom? Então, você vai imaginar pode até pensar assim, para ficar mais interessante o exercício, coloque aqui, ó, onde está de bairro, do seu bairro, pronto. E cada um vai ter uma realidade, né? Quem aqui de vocês aí mora aí na Ponta Negra, no condomínio da Ponta Negra, vai ser uma realidade, né? Quem mora aí no Novo Aleixo, aqui que nem eu, aqui no Parque das Garças, vai ter outra realidade. Quem mora aí no Zumbi, na Alvorada, cada lugar é uma realidade. Morro da Catita. Então, pronto. Que tipo de informações uma boutique de roupas do seu bairro, do seu aluno, né, do seu ano, seu Slane, precisa para orientar? Ou seja, eu sou o dono de uma loja de roupa, eu preciso vender roupas aqui no meu bairro. Que tipo de roupa eu vou vender? Tá. E quanto que eu vou cobrar?
Para isso eu preciso de informação. Que informações são essas? É isso que é o seu trabalho. Você vai listar aqui. Quantas, professor? Quantidade importa. Tá? Então, quanto mais, com melhores olhos eu vou olhar para o seu trabalho. Tá bom? Beleza, então vou avançar. Lembra que a gente está vendo aqui, ó. A gente já viu problemas, já viu decisões, já viu dados, né? Agora a gente vai ver sistema de coleta de informação. Gente, professor, isso aqui vai cair em prova e tal. Gente, não se preocupa com provas. Vocês precisam apenas compreender questões de marketing que vocês precisam tomar, entendendo o comportamento do consumidor. Então, preciso resolver problema. Cair venda. Por que cai minha venda? O que o consumidor não está satisfeito com o meu produto? Ou o consumidor está comprando outro produto de um outro segmento porque o mundo está diferente? Você vai, né? Um problema que você precisa resolver. Como a questão do chocolate, né? Pô, o pessoal está preferindo comprar álcool em gel do que chocolate. Como é que eu vou resolver isso? Entendeu? Como é um problema para se resolver? Preciso tomar decisão. Né? Decisão com base em quê? Decisão com base em informações. Preciso de dados. Né? E os dados estão aí. Eu posso de dados, inclusive, sobre o mercado de chocolate. Existe isso? Existe uma associação de vendedores de chocolate em Manaus? Existe. Quem é que coordena? Quem é o presidente? O presidente, não sei se ainda é ele. É o dono da Oiran, por exemplo. Que informações ele tem? Como é que as empresas do meu segmento estão lidando nesse momento? Preciso saber. Né? E aí, isso aqui você está tranquilo, né? Até agora. Você já estou entendendo que compreendeu. Agora, existem sistemas para coletar informações de diferentes fontes, senhores. Existem fontes secundárias, ou seja, são fontes que estão disponíveis já, tá? E que ela pode ser interna ou externa. Grava isso daí. Vou coletar dados, né? Sistema de coleta de dados. Esses dados eu vou coletar de duas fontes. Ou é secundária ou é primária. A fonte secundária, ela é ou interna ou externa. Vou explicar. Interno é da própria empresa. Externo é do mundo, né? Então, aqui, por exemplo, informação sobre produtos vendidos. Eu sou uma loja aqui de material de construção. Que produtos eu estou vendendo mais? Que produtos eu estou vendendo menos? Que produtos estão sendo mais devolvidos? Do monte de produto que eu vendo, quais são os produtos que estão sendo devolvidos? Informação é tudo, tá? Se tem bastante gente devolvendo o produto tal, tem algum problema aí para você resolver, tá? Eu estou recebendo visita de clientes. Lembra do supermercado que eu falei, senhor, foi tudo bem com a sua compra? Não foi, não gostei, não tinha álcool em gel. Opa, está trazendo um problema aqui para mim, né, que eu preciso resolver. Tenho que tomar decisão com base em quê? Em informação, em dados. O próprio cliente já está me trazendo esse dado. Né? Então, essa coleta de dados, ela vem de fonte secundária, ou seja, eu vou já explicar a diferença do secundário e do primário melhor, mas essas fontes secundárias, elas são internas, são da minha empresa, ou são externas. Esses aqui são exemplos de interno. Produtos mais vendidos ou menos, produtos devolvidos, visitas de clientes. E externos, é o quê? É o que está disponível. As duas, tanto interna quanto externa, já está aí. Precisa ir atrás, você só precisa analisar, coletar, analisar. Mas já existe. Se tem gente devolvendo produto, é uma informação. Se tem gente comprando muito produto, é informação. Já está lá. E fontes secundárias externas, é o quê? Por exemplo, Ibope. Todo mês o Ibope divulga a pesquisa de demográfico, que seja, de pesquisa que diz o perfil do consumidor também, né? Pesquisa sobre renda e tudo mais. A gente tinha aqui em Manaus, eu não sei nem como é que está, porque isso eu preciso de acompanhar um pouco, mas a gente tinha o DIEESE, por exemplo, que é o Departamento Intersindical, né, de Estudos Estatísticos, falando que qual é a necessidade básica dos trabalhadores, quanto é que custa uma cesta básica, né? Quanto que um trabalhador precisaria para sobreviver bem. Então,
fonte secundária externa. IBGE, eu falei IBGE, eu estava de olho no IBGE, mas nem do IBOP, né? Mas tem pesquisas do IBOP também, tem pesquisas do Datafolha, né? Os consumidores estão querendo tal coisa, né? Só falam de coronavírus. Ou os consumidores estão otimistas quanto ao futuro do país. Opa, isso é bom, se eles estão otimistas, eles estão querendo gastar. Então, estão aí com, né, o mercado está ruim por causa do desemprego, mas eles acreditam que vai ter uma retomada. Se vai ter uma retomada, eu posso me preparar para quando tiver essa retomada eu ter produto disponível. E o IBGE, que eu já expliquei antes, estava falando, nem do IBOP, mas nem do IBGE, mas faz. IPEA divulga pesquisas também, gente. De tempos em tempo, órgãos estaduais, universidades. Você tem, por exemplo, saiu, voltando só da coronavírus hoje, né? Aí uma entrevista do matemático da UFAM falando sobre as projeções dele para a questão do coronavírus em Manaus. O cara deu entrevista em rede nacional. Mas tem pesquisas de universidades também que você pode coletar que dizem respeito ao mercado, né? Então, e não somente ao mercado, né? Você não precisa saber só sobre o mercado, precisa saber sobre o mundo, né? Informação social, cultural, demográfica, tudo. Tá bom? Então, mais uma vez, esse sistema de coleta, deixa eu limpar aqui para ficar bonitinho. Acho que é aqui, precisa limpar. Precisa coletar dados de fontes secundárias, que elas são internas ou externas, né? E são fontes que já estão disponíveis, né? Informações que já estão disponíveis. Internas, dizem respeito à sua empresa mesmo, e externas estão aí disponíveis no mercado. As fontes primárias, elas são fontes que são muito específicas, só servem para a sua empresa. Enquanto as secundárias servem para todo mundo e pode nem servir para você, vamos lá. Uma pesquisa do IPEA sobre a produção de leite de búfalo no sul do Amazonas. Vai servir para você, possivelmente, seu mercado, né? É uma fonte externa, é secundária, mas não serve para mim. A fonte primária, ela é uma fonte específica que eu estou contratando, é uma pesquisa de marketing, tá bom? Então, eu vou pagar. Lembra dos 20 mil lá que eu falei? É aqui que entra, tá? Ou seja, eu vou querer saber agora o que o consumidor pensa sobre a minha empresa, sobre a minha marca, sobre o meu produto, né? Quanto que ele está disposto a investir, né? Então, por exemplo, vamos lá, está chegando o Dia das Mães. Vou fazer uma pesquisa para saber o quanto que o consumidor do meu segmento está disposto a gastar nesse ano, né? E o nome disso é ticket médio, tá? Então, vocês virem por aí no mercado, qual é o ticket médio? É quanto que o consumidor ou pretende gastar ou, de fato, já gastou, né? Por exemplo, qual é o ticket médio do Amazonas Shopping? É o quanto que os consumidores gastam em média lá. Qual é o ticket médio do Suma Uma? Que diz que é maior, né? O ticket médio do Suma Uma é X reais por consumidor. Então, qual é o ticket médio para o Dia das Mães previsto? Os consumidores devem gastar em média R$120, principalmente com vestuário ou com produtos de beleza. É a pesquisa que vai orientar. Nesse caso aqui específico, a CDLM, só por curiosidade, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, ela divulga essa pesquisa, tá? Ela e também uma federação do comércio, que é chamada de FEComércio, ela também divulga, tá? Gente, tem muitas outras federações, né, de diferentes segmentos em Manaus, mas as duas principais do comércio são a CDL Manaus, a FCDL Manaus, que é uma outra, FEComércio, tá? Você tem outros também. Então, isso aqui são fontes primárias, são essas pesquisas de mercado. Essas da FCDL, da FEComércio, isso aqui são secundárias, são externas, estão disponíveis para todo mundo. A primária é aquela que você vai fazer específica para a sua empresa. Então, a gente viu aqui sistema de informação de marketing, né? A gente reforçou o conteúdo, viu um pouco sobre o sistema. Professor, faltaram essas outras partes de azul aqui. Calma, não esqueci dela não, tá? Essas daqui eu não esqueci.
Vamos falar agora aqui, nessa parte, quando a gente falar de pesquisa de marketing. E a gente está... Como é que estamos aí? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Deixa eu passar. Aqui, ó, essa parte de processar a informação, analisar a informação, difundir informação, isso aqui é onde entra a pesquisa de marketing. Quando eu disse lá que vocês vão fazer, e ela é o quê? É uma fonte primária, né? Uma fonte primária de informação. Então, ela diz respeito a isso aqui. Eu vou coletar, ela entra até aqui também. Eu vou coletar essa informação na minha pesquisa, eu vou processar essa informação, eu vou analisar e vou difundir. Lembra do jornal que eu falei dos 20 mil? Quando o jornal contrata uma pesquisa para saber quem é que está na frente de uma corrida eleitoral, é o candidato A, o candidato B, o candidato C, o candidato D. Antes de essa informação ir para a página de um jornal, ela é repassada para os diferentes setores do jornal. É passado para o setor da redação, é tratado entre ali os gestores, né, da empresa, e por aí vai. Gente, tem pesquisa muito mais cara que isso aqui, tá? Assim como tem pesquisa mais barata. Mas aí entra aquela questão da qualidade, né? Se faz, às vezes, uma pesquisa barata, ela pode não compensar. Também uma pesquisa cara pode não compensar, depende do seu porte, depende do seu objetivo. Quanto é que eu tenho que gastar por uma pesquisa, James? Aí depende do teu objetivo. Quando você vai fazer uma pesquisa, todas as empresas, a primeira pergunta que elas fazem é: para que eu vou fazer uma pesquisa? Então, informação é dinheiro, informação é poder. Essa informação vai fazer diferença no meu negócio? Eu preciso saber dela? Preciso. Então, vale investimento. Esse investimento eu vou compensar ao longo do tempo, né? Eu vou compensar. No final, quando eu atingir a minha meta, obviamente, ali já vai estar embutido o preço que eu investi também na pesquisa. Lembra das aulas de economia? Tecnicamente, há uma diferença entre investimento e gasto, né? Entre custo e gasto, por exemplo, né? O custo faz parte do meu processo ali de produção. Está embutido, eu preciso dele, eu preciso colocá-lo no meu preço, né? O gasto é aquilo que acaba que não está necessariamente embutido ali no processo, né? Você tem outros gastos diversos. E alguns, entre os custos, estão os investimentos, que vão fazer com que eu aumente a minha capacidade de produção. Olha só esse exemplo, que legal aqui. Eu achei bem interessante essa tirinha aqui. Deixa eu apagar toda a tinta do slide. Ele faz bem assim, né? Chega aqui o gerente perguntando do outro, né? Do chefe dele, talvez. Eu não entendo. Temos o melhor preço, o melhor produto, a melhor propaganda, mas as vendas caíram. Lembra dos 4P? Opa, deixa eu voltar aqui. Então, olha só, o cara tem aqui o melhor produto, a melhor propaganda, né? O melhor preço, mas as vendas caíram. Olha aqui a velhinha aqui, né? A senhorinha aqui. A oferta está aqui na direção dela, mas ela quer o produto aqui de cima. Aí, Jesus, desiste, vai essa marca mesmo, né? Ou seja, a senhora queria comprar um produto mais caro, só que na disposição dela, para ela não conseguia alcançar, estava muito alto. E ela acabou comprando qualquer marca, inclusive está em oferta, ó, mais barato. Podia, se fosse atender a vontade dessa senhora, a empresa teria lucrado muito mais, porque ela teria comprado uma marca mais cara, pago um preço, né, por isso, e a empresa não estaria passando por esse problema, né? Então, ela aqui mostra muito bem a necessidade de você saber explorar diferentes informações. Quem é o meu público-alvo? São senhoras. Essas senhoras vão chegar na minha loja. Eu vou colocar esses produtos de que maneira na minha loja? Vou dar um outro exemplo, um exemplo prático aí do Augusto. Vou montar uma loja virtual. Quem é o teu cliente? Beleza. Uma pergunta que eu faço para ti. O cliente que tu quer alcançar, ele sabe fazer compras online? Vou dar um exemplo. Vocês já perceberam, já prestaram atenção no comércio do supermercado, no comercial dos supermercados de Manaus? Alguns deles estão tentando ensinar, inclusive, como fazer as compras. Algumas empresas até se colocam à disposição
para a pessoa entrar em contato e ela explicar como fazer a compra, né? Então, observa isso, a gente vive um momento em que as pessoas precisam comprar suas coisas, querem, inclusive, comprar sem sair de casa, mas muitas nem sabem como fazer essa compra online e precisam de ajuda, né? Então, é uma pergunta que você precisa resolver. Fazer uma loja virtual, mas esse produto que eu estou vendendo virtualmente, ou serviço, ele casa bem para o mercado virtual? Casa. Quem é o público? É o público atual. Esse público domina bem a internet? Domina. Domina bem a internet? Onde é que ele está para eu ter acesso a ele? Para ele vir até a minha loja? Como é que eu vou atraí-lo? Aí vai somando lá com as outras aulas. Marketing de conteúdo. Vou oferecer aqui algo relevante para ele, para que ele me ache importante na vida dele. Me achando importante já é um lead para mim, ou seja, já é uma potencial venda. Agora eu vou convencê-lo a comprar. Não adianta de nada eu oferecer também um ótimo conteúdo para ele se na hora a minha oferta vai estar escondida no meu site. Vai estar lá para cima, né? Então, tudo isso é com base na informação. Informação é poder, senhores. Segunda atividade de hoje, a gente encerra a nossa aula. Atenção, tá? Isso aqui eu vou te explicar com bem calma. Você vai pesquisar indicadores econômicos, tá? De Manaus ou do Amazonas. O que é isso? Vamos lá. Você vai listar, de novo uma lista, né? Pelo menos 5 informações relevantes. Por que eu coloco relevantes? Você vai pegar uma informação sobre, sei lá, né? O preço do iogurte em Altazes. Você não vai fazer isso, né? O preço da arroba, né? Do boi, né? Sei lá, de alguma coisa, o preço do boi lá em Parintins, que é um dos grandes produtores aqui, né? Da pecuária, né? Amazonense. Você não vai. Ou pode, depender do negócio que você for pesquisar. Então, 5 informações relevantes para os negócios. Aí você pode colocar um negócio qualquer, tá? Você pode escolher o negócio. Nas chamadas, aqui faltou um Szinho. Fontes secundárias. Lembra que existem 2 tipos de fontes. Fonte primária, eu vou pagar por uma pesquisa. Ou eu vou fazer essa pesquisa se eu tenho know-how para isso. Se eu domino técnicas de estatística, de psicologia. Porque quando você vai fazer uma pesquisa, existem pesquisas quantitativas e pesquisas quantitativas e qualitativas. E aí, se eu vou fazer a pesquisa qualitativa, eu preciso ter o domínio sobre técnicas de pesquisa, né? Por isso que, normalmente, elas são terceirizadas, as pesquisas. Você pode fazer, a sua empresa pode fazer, mas, em geral, se terceiriza porque requer conhecimentos técnicos para isso, né? Então, você vai listar 5 informações relevantes de fontes secundárias, aquelas que não são pagas, aquelas que já estão disponíveis. E eu vou até aqui reduzir um pouco mais fontes secundárias externas. Lembra que interna é de empresa. Como é fictícia a sua empresa, você não vai inventar um número aqui, né? Você vai pesquisar fontes reais. Ou seja, você vai no site da Suframa, você vai no site da Cefaz. Tem até que ver se ainda está funcionando no site do governo do estado antigo, não sei como é que está a atualização dele, que era o... Falei a memória agora. Eu até pensei nessas coisas para passar para vocês, mas não anotei. Vou ver se eu lembro até o final da aula. Mas, enfim, existe informação da Suframa, existe informação da Cefaz, existe informação do IDAM, existe informação até do ITEA, né? Informação regional, informação do IBGE regional, existe, tá? Então, você vai pesquisar 5 informações relevantes de fontes secundárias. Importante para o negócio. Professor, para que esse trabalho? Você quer isso, hein? Lembra que para a gente entender o comportamento do consumidor, a gente estuda muitas coisas. Entre elas, a gente tem informações que vêm de fontes externas à empresa, que me ajudam a entender o mercado como um todo e, consequentemente, isso vai me ajudar lá na frente a entender o comportamento do consumidor. Então, você vai pesquisar. Por exemplo, vou dar um exemplo só aqui, tá? Em Manaus, né? Vou chutar, tá? Não, isso aqui não esquece esse número. 60% da população está na classe C, com a faixa salarial
né, de X mil a X mil, por exemplo. Né? É uma informação interessante. Olha só, é uma informação que eu falo aqui da minha média salarial da população, 60%, que inclusive eu quero o meu público-alvo estar nessa faixa de renda, então é uma informação relevante. Outra informação relevante, 35% da população do Amazonas tem entre, gente, eu só estou chutando aqui, tá? Tem entre 20 e 40 anos. Opa, isso aqui não é uma informação relevante? Porque se eu sou o dono de um negócio, eu preciso saber qual é o tamanho do meu público. Eu quero vender para pessoas entre 20 e 40 anos, é um público jovem. Mas essas pessoas são quantos? Quantos por cento da população, afinal de contas? Então, vi aqui a questão de faixa salarial, vi a questão demográfica, né? E tem tantas outras, né? Vou dar outro exemplo. Na Suframa, por exemplo. Na Suframa, eu vi que as vendas da Suframa de TV, elas aumentaram 30%, não é o caso, né? Com essa pandemia, 30% de janeiro a março de 2020. Mesmo que, mas isso não tem relação com os negócios, eu quero que você liste, porque eu quero que você aprenda a descobrir essas fontes secundárias. Quero que você comece a ter vivência com elas. Tá? Professor, mas será que pode essa? Pode. Se for uma informação que é relevante para o negócio de alguém e está numa fonte secundária e oficial, que está no mercado, pode. Eu só quero que você saia da sua leitura cotidiana para acessar sites desses órgãos. E tem informações aí disponíveis gratuitamente, né, para os empresários, para a população em geral. Eu quero que vocês comecem a se familiarizar com esses atores aí do mercado, tá bom? Então é isso, gente. São os 2 trabalhinhos. A gente tem 1h30 de aula aí. Acho que foi tranquilo, né? Falei pra caramba. Cansa, né? Só alguém falando, eu sei que todo mundo deve estar talvez bocejando aí, mas que seja. Alguma dúvida? Posso terminar a aula aqui. Então, primeiro trabalho, né? Você vai listar, você vai imaginar uma empresa hipotética, né? E vai dizer quais são as informações relevantes para ela tomar a decisão, para escolher o produto e definir o preço. É um ponto. Só pode ser 5? Fator pode. Outra informação, quero que você liste 5 informações relevantes nas fontes secundárias, externas. Repito, fonte secundária, ela é interna, venda caiu, esse produto vendeu mais, esse produto foi mais devolvido, o consumidor está muito satisfeito, informação interna. E externa, IBGE diz que a população cresceu, o IBGE diz que está ganhando mais, o IBOP diz que Manaus está ruim para os negócios e por aí vai. Tá bom? Então, gente, é isso. Uma boa noite para todos vocês. Qualquer dúvida, chama no Zap. Tenha uma excelente semana. O prazo desse trabalho é até terça-feira que vem.